Pensando um pouco sobre os frutos espirituais que a vida cristã nos desafia a produzir diariamente, hoje desejo falar sobre a confiança em Deus como princípio para ser como árvore frutífera que dá seus frutos na estação certa. Nossa reflexão hoje está em Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Vemos aqui o contraste entre o homem que confia no homem, como a gente citou anteriormente, e aquele que confia em Deus. A maldição de confiar na força humana é contrastada com as bênçãos de confiar em Deus, como eu acabei de ler. A pessoa que confia no Senhor do concerto e se sujeita à sua vontade é abençoada, como o texto de Jeremias 17, de 5 ao 8, vai nos afirmar e exemplificar. A tentação de autonomia independente de Deus é uma fantasia e torna-se maldição na medida em que afasta a pessoa da realidade. O profeta diz que o que confia nos outros é comparado a uma planta do deserto que cresce em terra salgada. Por exemplo, considerar a racionalidade científica e filosófica ou poderes econômicos e militares como suficiente garantia para orientar a vida é uma ilusão pobre e arrogante. Feliz será aquele que se firmar e se alinhar a Deus. Este verá realizar sua esperança por estar firmada no que é estabelecido pelo Eterno. Esse texto lembra a comparação feita por Jesus sobre o que constrói sobre a areia e o que edifica sobre a rocha, como lá descreve em Lucas 6, do 46 ao 49. Quando ele vai citar que as suas folhas permanecem verdes. Há também uma nutrição renovadora para quem busca comunhão com Deus numa bela comparação semelhante à do Salmo 1, versículo 3. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse salmo, porque realmente tanto Jeremias 17, de 5 ao 8, como o Salmo 1, tem uma forte ligação, realmente fazendo uma comparação entre quem confia no homem, e é comparado aqui, como o texto vai dizer que é comparado a um arbusto seco do deserto plantado em terra salgada. Diferente do homem que confia no Senhor, é comparado a uma árvore plantada junto à água, à sombra, tem toda a nutrição e que vai dar frutos na estação certa e que as suas raízes se estendem para o ribeiro. É muito interessante porque as duas passagens, tanto em Jeremias como em Salmos número 1, vai deixar muito claro essa diferença entre esse homem que confia no outro e a diferença para aquele homem que confia em Deus, que vai nortear a sua vida pela sua palavra, pela sua vontade, pelos seus conselhos, e que vai dar frutos e que vai ser uma árvore frondosa e que dá frutos e que está plantada junto a ribeiros de águas e que as suas raízes, como eu já citei, vai se estender para o ribeiro. Então nós temos aqui uma diferença bem gritante e também um convite a sermos esse
homem que confia no Senhor, essa pessoa que confia no Senhor e que está como uma árvore aqui, plantada junto aos ribeiros de águas e que dá os seus frutos na estação certa. Como eu já citei, que há um contraste entre a insensatez de confiar em seres humanos e a sabedoria de confiar no Senhor. A confiança é a atitude do coração que resulta em obediência. No tempo da calamidade, o povo ficaria inteiramente desamparado, pois em vez de confiar em Deus, havia depositado sua confiança no poder humano. Os habitantes de Judá eram como arbusto solitário no deserto, que não se desenvolve porque não recebe água boa ou água suficiente. Diferentemente, quem confia no Senhor, assim como árvore plantada junto ao rio, terá grande fartura de recursos e estará preparado para enfrentar as incertezas da vida. O Salmo de número 1, quero fazer aqui uma leitura rápida, porque ele, como eu já citei anteriormente, ele tem uma identificação muito forte com Jeremias 17, do 5 ao 8, e ele vai dizer exatamente assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é de se admirar que o salmista tenha escolhido uma árvore como metáfora da pessoa justa, próspera e piedosa, e também que dá muitos frutos para a glória de Deus. Nesse Salmo de número 1, há uma relação entre essa pessoa cheia de vida e o lugar onde ela está plantada. A raiz do seu vício é o fato de ser alguém cujo prazer está na lei do Senhor e esta lei ser o centro de suas reflexões o dia todo. E aí o texto vai dizer que essa pessoa é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ela faz será bem-sucedido. Veja bem que texto maravilhoso para a nossa reflexão hoje. Hoje nós que estamos diante de uma reflexão que nos chama a uma tomada de posição, a uma escolha, e a nossa escolha é que nós não podemos confiar no homem, mas a nossa confiança inabalável está no Senhor, e que se assim procedermos, seremos como essa árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, e que as suas folhas não murcham, estão sempre viçosas, verdes, que dão seus frutos na estação apropriada, na estação certa, e que nós não temos uma outra escolha que não essa, porque essa é a melhor, é a escolha de podermos confiar e caminhar na dependência do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, meditando na sua lei, na sua vontade e triunfando, porque Ele assim fará aos seus filhos e suas filhas. Que a nossa escolha, pois, seja confiança inabalável no Deus eterno e que Ele nos conduza nessa caminhada triunfante e vitoriosa. Uma boa reflexão, um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Amém.